Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui acompanhados e acompanhadas com os nossos convidados que compartilham, conosco as suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa, e é sempre bom estarmos juntas, com os nossos queridos convidados que trazem suas experiências e tanto nos enriquecem a vida, Saber o que eles fazem nesta grande e bela instituição que é as Casas André Luiz, em sua unidade de longa permanência, especialmente. Aí, mais uma vez, eu peço para você, Vanessa, apresentar o nosso convidado dessa semana. Com certeza, vamos apresentar o nosso convidado, trazendo aqui para o nosso programa o tema cadeiras de rodas muito especiais. Ele que é fisioterapeuta, tem especialização em tecnologia assistiva e acupuntura e outras terapias que desenvolve também em outros locais. Seja muito bem-vindo, Kleber Augusto Mendonça Gomes, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade. Então, Kleber, nós também estamos felizes de falar com você. E sempre a gente começa nosso bate-papo falando sobre um pouquinho da história dos nossos convidados. Conta um pouquinho para nós, um pouco da sua história aí na ULP, na Unidade de Longa Permanência, das Casas André Luiz, toda a sua trajetória, as experiências que você trouxe na sua bagagem, não só a formação superior, mas outras atividades que você desenvolveu e desenvolve ainda. Conta tudo aí para nós. Bem, vamos lá. Bem, minha história começou aqui em 2005. Eu entrei como auxiliar do DAI, na época que era o nome para os auxiliares de atendimento terapêutico, que é chamado atualmente, e eu trabalhava na fisioterapia. Eu estava começando a faculdade de fisio na época. E naquela época, quando eu comecei aqui, nós éramos em 3 auxiliares na fisiomotora, e uma das funções nossas como auxiliar era cuidar das cadeiras de rodas, que na época quem cuidava das cadeiras de rodas era a fisioterapia. Então, éramos em 3 e cada um ficava responsável por uma unidade. E na época, quando eu entrei, eu era responsável pela unidade 2, para cuidar de todas as cadeiras. E até então eu nunca não tinha nenhuma experiência com cadeira, com pacientes acamados, foi tudo muito assim, foi muita surpresa e foi meio que um amor à primeira vista. Foi onde eu peguei gosto de mexer com isso e conforme foi passando os anos, a formação, foi onde eu fui indo mais nessa área. E quando eu terminei a faculdade, surgiu um convite de uma empresa que faz adaptações em cadeiras de rodas, que vende cadeiras e tal, e me fez um convite para trabalhar, porque não tem muito profissional nessa área que faz esse tipo de serviço. Então, isso foi o ano de 2009. Aí eu saí da instituição em 2009, comecei a trabalhar nessa empresa, e fiquei 5 anos fora da instituição. Eu até brinco aqui com o pessoal que eu tenho 2 encarnações aqui no André Luiz, porque eu voltei em 2014, exatamente 5 anos depois eu voltei. Só que aí eu já voltei com uma bagagem, já voltei com uma experiência de oficina, já voltei sabendo fazer muito mais adaptações, com uma outra experiência em paciente grave, acamado, que era algo que a instituição precisava bastante, E pouco tempo depois da minha volta, mais ou menos em 2015 para 2016, a gente começou a montar uma oficina de cadeiras de rodas aqui. A gente começou que a oficina era lá na manutenção, então existia todo um processo burocrático, onde a gente tinha que fazer o pedido, via intranet, a gente viu um problema, aí tinha que esperar a manutenção resolver, sendo que a gente, como terapeuta, a gente já tem uma outra visão, a gente tem a gente tem uma necessidade muito grande de resolver aquilo imediatamente,
foi onde a gente começou a trazer a oficina para cá. E onde a gente começou a mexer, a fazer mais coisas e fazer um acompanhamento mais adequado. Meio que conjunto, né? Isso faz parte da evolução. Os pacientes começaram também a ficar mais idosos, então hoje a gente tem uma alta demanda de pacientes aqui na instituição. Hoje praticamente mais da metade dos pacientes fazem uso de cadeira de rodas. E hoje nós temos uma oficina bem aparelhada, bem adequada para atender todos os pacientes da instituição. Aí hoje eu faço o acompanhamento de todos os pacientes que fazem uso de cadeira de rodas. Aí eu faço o acompanhamento da postura, como é que está a cadeira de rodas, o estado da cadeira, se tem alguma espuma que está gasta, se tem algum ponto que pode estar machucando, se tem alguma possibilidade de melhoria na postura. Estamos aqui no Quem Somos Nós, então, sabendo um pouquinho, né, sobre o Kleber, que é colaborador na unidade de longa permanência das Casas André Luiz, e está falando aqui, né, sobre o seu trabalho, a sua experiência também, né, profissional. Já contou aí um pouquinho das suas 2 encarnações, né, Kleber? Os nossos ouvintes, telespectadores, seguidores adoram saber as nossas histórias. Então, tudo que você tiver aí das 2 encarnações pode contar para nós. Mas a gente quer entender, né, sobre adequação postural. Um pouquinho mais, né, que se você puder falar, em cadeiras de rodas, né, no caso, e qual que é o público também que necessita dessa adequação? Então, vamos lá, vamos começar mais ou menos do público que nós temos aqui na ULP, né? Boa parte dos nossos pacientes aqui, acamados, eles têm um diagnóstico de paralisia cerebral. Na paralisia cerebral, é um paciente que ele teve uma lesão logo no nascimento. Então, é um paciente que ele não vai adquirir, ele não vai conseguir sentar sozinho, ele não vai conseguir controlar a cabeça sozinho. Então, ele vai ter algumas desordens motoras no sentar. Aí, a adequação postural vai entrar justamente nesse tipo de paciente, nesse tipo de usuário. Por quê? A gente vai ter que entrar, se o paciente, que nem vão pensar, ele não controla o pescoço, eu vou ter que colocar um apoio de cabeça, ajustar esse apoio de cabeça de acordo com a postura dele, para melhorar essa postura. Se ele não controla aqui o tronco, eu tenho que entrar com apoios aqui laterais para sustentar o tronco. O braço, às vezes, eu tenho que entrar com apoio de braço também para ajudar no posicionamento dele. Eu preciso entrar com cintos, porque esses pacientes têm muitos reflexos. Esses reflexos todo bebê tem. Só que, geralmente, com 5, 6 meses, eles vão embora. E nesse paciente, ele fica eternamente, tá? Então, a gente fala que são reflexos persistentes. Então, o que acontece? Então, geralmente, esse paciente, quando ele está sentado na cadeira, ele tende a escorregar. Então, a gente precisa ter um cinto pélvico para poder posicionar adequadamente o quadril dele. Isso a gente vai evitar ele ter dor, né? Vai melhorar a qualidade de vida dele, porque esse paciente, se ele tem dor, muitas vezes ele não vai conseguir expressar para a gente que ele está com dor. Ele vai ficar mais rígido, ele vai começar a chorar, ele vai apresentar outros sintomas. Então, a gente tem que trabalhar essa questão da postura, com conforto, e dependendo do caso, que a gente tem alguns casos aqui também, de funcionalidade, onde a gente vai ter que posicionar o paciente e ele ainda vai conduzir, seja a sua cadeira manual ou seja a sua cadeira motorizada. É interessante, né, Kleber, tudo que você está falando. Então, eu entendi que o paciente acamado, ele tem essa oportunidade também de ficar na cadeira e você vai fazendo as adequações necessárias, né? Eu acho que é isso. Agora, o que eu quero perguntar para você é sobre uma vivência também que eu tenho aí na ULP, de ir aí como voluntária, o número de pacientes que usam cadeiras motorizadas. Eu fico admirada de como eles manejam aquilo, às vezes quase sem ter movimento do corpo. Eu queria que você contasse um pouco para nós, assim, quais os pacientes que conseguem fazer esse aprendizado e quantos são, e conta alguns casos para nós interessantes sobre esse material, porque eu acho que eles devem adorar ter essa cadeira motorizada, andam rapidamente pela unidade de longa permanência, né? Conta um pouco para nós dessa parte.
Olha, essa é a parte onde a adequação postural, no caso, assim, a gente mais trabalha. Porque, primeiro, o critério para a gente conseguir eleger ele para ter a condição de usar uma cadeira motorizada, principalmente ele entender bem, ter um bom cognitivo, porque assim como a cadeira motorizada é como se fosse um carro, ele pode se tornar uma arma, então ele pode se machucar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que nem, recentemente, a gente acabou de habilitar a Edna. A Edna é um caso bem interessante para mostrar, porque a Edna tem 47 anos, ela tem paralisia cerebral. E ela vivia me pedindo uma cadeira, que ela queria uma cadeira motorizada, que ela estava cansada de ficar parada, porque o quadro dela é um quadro que a gente chama de tetraparesia espástica. Então, não é uma paciente que ela consegue conduzir a cadeira manual. Então, a gente teve que pensar. Mas foi assim, foi algo muito iluminado, porque é algo que ela pedia muito, e eu não tinha uma cadeira motorizada na época, porque a gente depende de doações, às vezes chega uma cadeira de doação. Quando eu resolvi, eu olhava para ela e falava assim, mas eu via que ela entende bastante. Só que eu nunca vi a Edna em terapias aqui utilizar os pés. E eu perguntava, mas como é que você vai trocar essa cadeira? Ela começava a apontar para o pé. E começou a pedir, eu falei, tá bom, Edna, a próxima cadeira que chegar é sua. No dia que eu falei isso, no dia seguinte, apareceu um doador. No dia seguinte, entrou em contato com o marketing, que ele queria doar uma cadeira, mas ele queria vir para ver para quem ia a cadeira. Aí me ligaram no dia seguinte, falaram, olha, vai vir um rapaz para doar, ele vai vir até aqui e tal, e ele quer ver para quem que vai usar a cadeira. Aí ele veio conversar, veio aqui na oficina, a gente conversou, expliquei como é que funcionava o processo e tal. Aí ele queria saber para quem seria. Nesse exato momento entrou a Edna com um voluntário para encher o pneu da cadeira dela. Eu falei, olha, a gente ia até lá, mas disfarça que é essa moça aí. Porque se ela ficar sabendo que a cadeira vai para ela não vai me deixar dormir por dias, enquanto essa cadeira não ficar pronta. Foi algo assim, muito divino. Aí logo em seguida, aí eu mostrei, ele ficou todo emocionado tal, ele falou, não vou falar tal. Aí a cadeira veio, aí eu expliquei para ela, eu vou ter que readaptar a cadeira toda, que a cadeira é do filho dele, o filho dele já tinha desencarnado fazia 2 anos, e a mulher ainda não tinha aceitado essa perda do filho, então eles ficavam olhando para a cadeira, ficava ressentindo, aí eles queriam dar que tivesse uma destinação bonita para a cadeira do filho. Aí eu peguei a cadeira, tivemos que adaptar ela inteira, e começamos a fazer, eu preparei a cadeira e trouxe a Edna, falei, vamos testar. E, ela nunca tinha usado os pés. Foram 6 meses de treinos até eu conseguir deixar a cadeira com ela. Hoje em dia ela consegue andar pela instituição inteira. Ela ainda bate em alguns pontos, ela ainda às vezes se enrosca, mas se a gente parar para pensar, ela começou a desfrutar. Ela até a hora que ela se pega, assim, ela não sabe aonde ir, porque assim ampliou demais o ambiente dela. Então, às vezes, ela se perde na instituição, aí o pessoal tem que ficar procurando ela, porque ela sempre foi conduzida. Ela conheceu melhor a instituição a partir da cadeira motorizada. Isso é um caso mais recente, mas a gente tem outros casos aqui que eles têm uma vida muito ativa, assim, é fantástico de ver, porque a instituição ela é enorme, e se você não tem uma cadeira motorizada, por ser grande, ela é uma instituição também que ela tem algumas barreiras, ela tem muita rampa. Mesmo se o paciente consegue conduzir a cadeira, ele tem que ter muita força para subir uma rampa. Então, meio que acaba limitando ele em algum local. Se ele tem a motorizada, ele consegue passar por todas as partes, consegue visitar outros setores, que no caso da Edna. A Edna ela tem uma amizade muito antiga com as meninas da unidade 2. Hoje em dia, ela consegue ir à tarde lá visitar as meninas, conversar, dar risada, depois volta para colocar dieta, sabe? É algo assim que deixa a gente muito feliz, assim, é uma sensação de dever cumprido, assim, é muito gratificante de ver isso. Ô Kleber, eu queria que você contasse um pouquinho, 2 casos assim que eu estou me lembrando, da Kátia Capdevila, do Irineu, como que eles conduzem a cadeira motorizada? Então, vamos lá, a Kátia.
A Kátia, quando começou na cadeira motorizada, ela conduzia com a mão direita. Não, com a mão direita. Isso. A Kátia, ela tem um histórico, que ela teve um câncer de mama já há uns 13 anos atrás, mais ou menos. A Kátia tem uma mastectomia total, então ela retirou a mama, foi do lado esquerdo, que foi o câncer dela. E desde então ela tem algumas limitações com esse membro superior dela. E era bem esse que é o ativo para ela conseguir usar a cadeira. Só que é um braço que ela tem muita dor e tal. E uma vez ela foi fazer uma aplicação de Botox, e o Botox não deu muito certo para ela. Porque era para ele tirar um pouquinho, que ela tem, com a dor, o braço dela ficava muito rígido, então ela estava atrapalhando ela a conduzir a cadeira. Aí o Botox deixou o braço dela muito mole, ela não conseguia mais conduzir a cadeira. Aí ela começou a ficar desesperada, ela vinha chorando aqui no setor, para achar um jeito, que ela não sabia o que fazer, que ela não queria perder a cadeira e tal. Aí eu já tinha pego um caso uma vez fora aqui da instituição, de um sargento da polícia, que ele conduzia a cadeira da forma, ele conduzia aqui com o queixo. E eu olhei para ela assim, eu falei, eu acho que eu tenho uma solução para você. Então eu fiz uma articulação na cadeira que vem, puxa, sobe. Então eu fiz como se fosse um Lego e o joystick ficou aqui para ela. E hoje em dia ela consegue conduzir a cadeira com o queixo, com o rosto, muito melhor do que ela conduzia com o braço, porque ela tinha muita dificuldade. E hoje em dia ela pilota assim de uma forma exemplar. É uma das melhores assim que eu tenho de todas é ela. Agora, falando do Irineu. O Irineu é um terrível. O Irineu a vida inteira... Então, o Irineu é um caso totalmente ao contrário do que eu contei da Edna. O Irineu a vida inteira usou os pés. O Irineu consegue encadernar livro, caderno, colocar aquele espiral com os pés. O Irineu pinta com os pés. O Irineu mexe na cama dele, ele regula a cama, ele liga o som, ele me liga pelo tablet 6 horas da manhã com esses pés. E ele sempre, o sonho dele era uma motorizada, o sonho que ele queria, até que apareceu uma oportunidade que veio de doação, a gente adaptou. Eu lembro até hoje, a oficina estava lotada, a gente terminou de colocar o encosto, o assento, que a gente tem que fazer o assento anatômico, tem que colocar um cinto. Como ele fica caindo muito para frente, então a gente teve que colocar um cinto peitoral aqui para segurar, um estabilizador, porque ele não ia ter controle. Começou a pensar várias coisas. Aí ele chegou lá, que a gente colocou ele na cadeira, parecia que ele usava a cadeira desde pequeno. Minha oficina estava lotada, tinha um espaço que só passava a cadeira. Se fosse eu, não conseguia passar, ele passou. Ele foi um caso que eu nem precisei treinar nem nada. E ele também anda de uma forma... sabe ligar, desligar, sabe aumentar a velocidade, ele faz tudo. É uma coisa assim, é muito, muito bacana. Ele dá aula. E ele é muito interessante, que às vezes a gente leva ele em alguma feira, que nem, de vez em quando, uma vez por ano tem uma feira de reabilitação. Ele fica pesquisando na internet quando tem, que ele fica me pedindo que ele quer que eu vou, porque eu conheço as fábricas, as outras lojas que ele gosta de ir para testar as outras cadeiras, para ver o que tem de novo para ele poder ver. É algo assim muito bacana. Bem bacana, Kleber. Quantas histórias legais. Obrigada por compartilhar. O Irineu, eu ia falar que ele dá aula, ele é o professor, né, de pilotagem. Que legal. Um beijo a todos os pacientes, viu, que estão sempre aí com você, viu? Manda para eles o nosso carinho. Pode deixar que eu mando sim, com certeza. A nossa equipe. Vamos trazer também o convite para você fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova e ajudar a manter a programação da FEAL no ar, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Seja um sócio pelo 0800 12 018 38. Você vai ajudar a manter aqui a nossa programação e, claro, ter muitos benefícios sendo sócios, tem muitas vantagens para você. Então, já liga aí para você ser sócio, você ainda não é, né? 0800 12 018 38. Nossa gratidão a todos os sócios. Lembrando que, se você preferir, pode se tornar sócio também pelo site feal.colabore.org. Lá você tira todas as suas dúvidas, né? Tem todas as informações e, claro, vem conosco na nossa rede de amigos que compartilham bem o planeta todinho, né? Pela internet, pelo rádio, pela TV também. Tá aí na tela o site feal.colabore.org.
www.colabore.org. Obrigada, muito obrigada a todos os sócios que colaboram com o nosso trabalho. Já estamos quase aí no finalzinho do nosso programa, infelizmente, Kleber. E eu queria que você falasse, né, o que muda na vida dos pacientes, né, e talvez também uma mensagem que você pode dar sobre esse trabalho tão bacana que você está realizando aí. Antes de mais nada, é um grande prazer poder trabalhar com eles, poder desempenhar, fazer esse tipo de trabalho. É algo que devia ser mais divulgado para os outros terapeutas, porque tem muita demanda, mesmo fora da instituição, tem muita demanda desse tipo de trabalho, né? E é muito bom a gente conseguir ver, por mais que o paciente seja grave, que a gente está dando um pouquinho de conforto, a gente está melhorando a qualidade de vida deles, né? Porque se a gente parar para pensar, se é um paciente grave, eu vejo casos assim fora da instituição, que dificilmente sairia da cama, que a gente consegue fazer um ótimo trabalho de colocar ele numa cadeira, para ele conseguir ir até uma alameda, para ele conseguir passear um pouco. Isso a gente melhora a qualidade de vida dele de uma forma assim absurda. Isso que é o que nós chamamos, que a gente está batalhando muito pela tal inclusão da pessoa com deficiência, né? Principalmente esses casos mais graves, que é o que a gente trabalha bastante aqui. Muito legal, viu, Kleber? Isso que esse programa, Quem Somos Nós, é justamente para mostrar o que acontece aí na unidade de longa permanência das Casas André Luiz, para que as pessoas que ajudam, que querem conhecer, tenham uma ideia, por exemplo, dessa oficina que vocês têm, né, da adequação postural e promover um pouco mais de alegria na vida de pessoas que tem muitas dificuldades, mas de qualquer maneira, até mexendo com o pé, com o queixo. Olha, a Kátia conduz a cadeira dela com o queixo. Então, unidade de longa permanência deveria ser uma escola de aprendizado para outros fisioterapeutas também fazerem tudo isso, né? Mas parabéns, viu? Eu queria só saber quantas pessoas trabalham aí com você. Na oficina, hoje sou eu, fisioterapeuta, tem o Carlos, que trabalha comigo, que é o meu auxiliar, que ele é auxiliar de oficina ortopédica, e eu tenho também o Edson, que ele faz a higienização das cadeiras. Nós temos um lava rápido de cadeira de rodas aqui, então a gente faz toda a higienização, uma limpeza mais pesada mesmo na cadeira. Fora os pacientes que trabalham aqui, né, que me ajudam. Eu tenho a Gisele, ela anda com um caderno e anda com uma plaquinha e ela vai passando em quarto por quarto para ver se tem alguma cadeira precisando de manutenção, se tem algum cinto que está apertado, qualquer problema. Então, todo dia ela passa verificando todos os quartos pela casa, ela passa pela instituição inteira perguntando se tem algum problema com cadeira de rodas. E fora os outros que vêm aqui também, que gostam de estar sempre aqui também. Que maravilha! Lindo, né? É tão lindo, Vanessa, saber que os pacientes têm acesso livre a todos os locais da instituição, né? Porque aí é a casa deles também. Sim. É lindo demais. Nós vamos, então, deixar, para quem quer ser um voluntário também, né, participar nas casas, deixar o contato, né? Você pode deixar o site também, né, Kleber, para nós? O site é www.andreluiz.org.br. Maravilha! Nós vamos aqui deixar o carinho a todos os pacientes, todos os colaboradores, todos que trabalham com você, como você citou, né? Todos que estão aí nesse projeto, e a sua bagagem também, que é muito linda, muito bonita o seu trabalho, viu? Obrigada, Kleber, por ter participado, parabéns pelo seu trabalho e sucesso aí para vocês. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, foi um prazer, viu? Um prazer nosso, né, senhora Vanderly? Para nós também, muito mais do que para você, para poder contar mais um pouquinho das coisas lindas que acontecem aí nas Casas André Luiz, na sua unidade de longa permanência. Só seguir em frente, né, e crescer cada vez mais. Com certeza. Gratidão a todos aqui, a Thaís, ao Henrique na produção, o Rogério na Geração TV, rádio, e todo mundo, né, que faz parte aqui da FEAL, também a nossa gratidão. Continue na sintonia, estamos de volta no próximo Quem Somos Nós, na próxima semana. Até lá, senhora Vanderly. Até lá, um grande abraço.
Você acompanhou Quem Somos Nós?